Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao webinar internacional do Conselho Regional de Administração do Ceará, CRA Ceará, Administração e a Inteligência de Dados, quando comemoramos o Dia do Profissional da Administração, hoje, neste dia 9 de setembro. Nossas duas palestras desta tarde serão sobre o tema A Proteção de Dados na Perspectiva do Administrador de Empresas. Como eu disse, quero frisar, com a presença de dois palestrantes professores convidados. Teremos a grata satisfação de estar ligados ao continente europeu, com dois respeitados profissionais, ambos pertencentes ao Instituto Politécnico de Beja, em Portugal. Um falando de Portugal e o outro, que é brasileiro, para nosso prazer, e nestes dias se encontra no Brasil, para nossa satisfação, falará diretamente do Cariri. Professor Manuel Davi Maceno, que é português, vai nos falar diretamente de Beja, cidade portuguesa da região do Alentejo, distante 137 quilômetros de Lisboa. Depois teremos o professor Cláudio Joel Brito Lócio, que é brasileiro, professor também do Instituto Politécnico de Beja, mas que está no Ceará, concluído um trabalho. Passo, então, a leitura dos mini-currículos dos dois palestrantes. Professor Cláudio Joel Brito Lócio, professor CEO SNR dos temas notarial e registral, empresa premiada pelo GPTW, Great Place to Work, em 2019 e 2020, mestrando em Engenharia de Segurança e doutorando. Tem informática pelo IPBeja, doutorando em Ciências Jurídicas pela UAL, Universidade Autônoma de Lisboa, professor visitante na EGFTJ-GM, Escola Judicial Edésio Fernandes, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, advogado com pós-graduação em Direito Digital e Compliance, MBA em Gestão de TI, certificado DPO, que é Data Protection Officer, é o profissional responsável por proteção de dados, pela Universidade de Nebrija, na Espanha, organizador e autor da obra Cibernética Jurídica, Direito Digital e de vários artigos científicos. Professor Manuel Davi Maceno, professor adjunto do IPBeja, professor adjunto encarregado da proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, onde também integra as coordenações do laboratório UBINET, Segurança Informática e Cibercrime, e do MESI, mestrado em Engenharia de Segurança Informática. Pertence à EDEN, Rede de Especialistas em Proteção de Dados da Europol, Agência Europeia de Polícia, e ao Grupo de Missão Privacidade e Segurança da APDSI, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal, assim como ao Grupo de Estudos de Direito Digital e Compliance da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Comissão Estadual de Direito Digital da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, e ainda a Comissão de Direito Digital da Subseção de Campinas da OAB. Quero convidar, nesse momento, inicialmente, o professor Cláudio Joel Brito Lócio para a sua explanação. Bem-vindo, professor. Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui contribuindo com um evento de tamanha importância, no Dia do Administrador, um dia tão importante para a profissão e um marco, né? Eu quero agradecer aqui de antemão tanto em estar no evento, tamanha magnitude, estar ao lado de um mestre, um professor, um amigo, uma pessoa que incentiva a pesquisa científica, que incentiva a evolução de pessoas, que é o professor Manuel Maceno. É uma honra estar ao lado dele, o meu professor no Instituto Politécnico de Beja. Quero agradecer à mediadora, a doutora Rita, ao convite realizado pela doutora Conceição. Quero agradecer aos presidentes, conselheiros, aos demais administradores que estão presentes aqui, tá? Estou muito honrado em estar nesse evento. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que fique melhor a compreensão. Pronto, agora eu sei que estão vendo. Eu falarei
sobre a implementação de boas práticas de governança pelos agentes de tratamento de dados e pelo encarregado. Muito importante a gente saber quem são esses agentes de tratamento, é importante a gente saber quem é o encarregado, o que são essas boas práticas de governança, quem é o profissional adequado para fazer tudo isso, e a gente vai falando aqui um pouco. Primeiro ponto. Como eu fiquei encarregado de ser o primeiro, essa responsabilidade de fazer essa abertura diante do professor Marceno em um evento tamanha magnitude, eu vou falar a parte introdutória. O que é essa LGPD? Qual é a sua aplicabilidade? Como é que funciona? Tá? E a LGPD, pessoal, é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei, é a lei de número 13.709, de 2018, que sofreu vários remendos para poder entrar em vigor. Uma parte já está em vigor, outra não, e a tendência é que até dia 17 a gente já tenha algum resultado de como é que ficará essa entrada plena em vigor. E o que é que essa lei de proteção de dados tem a ver com o administrador de empresa? Tudo, tem tudo a ver com o administrador de empresa. Na verdade, se você é uma pessoa que faz um tratamento de dados, que eu vou explicar o que é o tratamento de dados, você precisa estar adequado a essa lei. Essa lei envolve o quê? Os dados materiais, ou seja, fichas, os dados digitais, envolve pessoa física ou pessoa jurídica, e envolve tanto os entes públicos e privados. E essa lei existe para preservar, para proteger os direitos fundamentais, envolvendo a personalidade e a privacidade das pessoas físicas, certo? E nesse cenário, a lei é aplicada em todo o território nacional. Ou seja, é só para os brasileiros? Não, é para todo mundo que está presente no território nacional. Assim como o princípio da soberania, ela traz, né? Se você está dentro de um território, você está submisso às leis daquele território. E as empresas que estão fora do Brasil, que estão tratando dados de brasileiros, e possuem, por exemplo, uma filial no Brasil, elas precisam também estar adequadas a esse normativo de proteção de dados, ou seja, todas as empresas que atuarem economicamente ou não aqui no Brasil, mas que façam tratamento de dados, estão submissos à lei. Como o administrador saberá que precisa se adequar, a empresa para a LGPD? Então, você precisa perceber que no artigo 5º, inciso 10º, ele traz o que é o termo tratamento. Ou seja, o tratamento, ele envolve vários verbos. Se você utiliza qualquer um desses verbos com dado de alguém, por exemplo, o CPF de alguém, você coleta o CPF de alguém? Tem um CPF de alguém? Mesmo que você não trate dados de clientes, você trata os dados do funcionário. O funcionário tem. Todos os colaboradores da empresa, na verdade, não só os funcionários, mas todos os colaboradores da empresa, eles possuem um CPF, possuem um endereço, possuem uma foto do cartão. Então, e deve estar adequada à lei de proteção de dados. Ou seja, a lei de proteção de dados, ele é para proteger tanto os clientes quanto os colaboradores do time. E nisso aí, se você... mas como é que eu sei que eu preciso? Você coleta, por exemplo, um CPF? Coleta. Então, já precisa estar adequado. Então, cada um desses verbos aqui, ele traduz, ele complementa o significado do termo tratamento de dados. E aí, temos outra pergunta. O administrador deve realizar o tratamento de dados em conformidade com quais princípios? A LGPD, pessoal, ela traz alguns princípios. No artigo 2º, ela traz alguns princípios fundamentais, alguns direitos fundamentais, como o direito à privacidade, a liberdade de expressão, a inviolabilidade das correspondências, por exemplo. Mas existem alguns princípios direcionados para a lei de proteção de dados, sem ser os próprios direitos fundamentais. E esses princípios, eles são os princípios da finalidade, ou seja,
quando um dado de um cliente, por exemplo, é coletado, nos contratos envolvendo a gestão, a governança, a parte jurídica e a parte tecnológica, eles precisam ter uma finalidade. Para que você deseja esse CPF? Por exemplo, se é uma compra à vista em dinheiro, para que a empresa está querendo o meu CPF, por exemplo? Ele precisa expressar claramente qual é a finalidade para que ele precisa desse CPF. E, entre outros, o CPF precisa estar adequado precisa estar com os dados, o cliente precisa ter os dados em conformidade, os dados devem estar corretos, deve mostrar que isso ali é necessário, por exemplo. Para que numa compra à vista ele precisa fazer uma cópia da minha documentação? Mas já num carnê, você pode mostrar que precisa. Se a empresa trabalha com carnê, você pode justificar. Não, eu preciso de um carnê e eu preciso ter a cópia dos teus documentos para ter uma segurança do nosso negócio jurídico. Os clientes devem ter acesso aos dados que a empresa faz a coleta. Como eu citei, todo esse processo de coleta deve ser extremamente transparente. Aquela empresa que coleta um dado, seja da sua equipe, seja de um cliente, ele deve ser transparente. O que é que ele vai fazer com aquele dado e ele fazer exclusivamente o que ele se propôs diante da finalidade. Essa transparência, todo esse processo deve ter uma segurança preventiva, deve ter um controle de falhas, deve seguir os princípios da segurança da informação, por exemplo, a integridade, confidencialidade, a disponibilidade, ele deve seguir esses princípios, e nisso envolve uma relação. Vejam aí, a gente está falando aqui do administrador diante da gestão e governança, a gente está falando no jurídico, e a gente está falando do tecnológico, a gente está falando 3 ciências distintas, unidas com um só propósito. E se eu fizer só a gestão e a governança, dá certo? Sem fazer exatamente nada do jurídico, sem atingir a segurança da informação? Não vai dar certo. Então, é um trabalho em conjunto, tá? Tudo isso aí é para evitar a não discriminação. A não discriminação, ela não está prevista diante de uma proteção de dados, não temos o termo proteção de dados na nossa Constituição da República de 1988. Mas, no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa, de 1976, você já encontra, diante das suas alterações, a gente já encontra o termo proteção de dados, e a gente já encontra que essa proteção de dados, principalmente dos dados sensíveis, é para não ocorrer uma discriminação daquela pessoa, envolvendo associação, envolvendo política, envolvendo saúde, envolvendo gênero, envolvendo biometria. Então, essa não discriminação, essa lei é para tutelar também a não discriminação de pessoas devido aos seus dados. E também a responsabilização e a prestação de contas, tem um termo muito forte, inclusive, eu conversando com o professor Maceno, ele é um termo que a administração gosta muito, que é o accountability, que é a prestação de contas, né? O accountability é aquela evolução da responsabilidade. É a pessoa bater no peito e dizer, a culpa é minha. É difícil, né? Pois é. O accountability e a responsabilização, ele é elencado diante dos princípios, mais precisamente no artigo 6º da Lei de Proteção de Dados. Tá? Pessoal, vocês ficam aí na palestra até o final, assistem minha palestra até o final, que eu vou colocar um link aí para vocês fazerem o download gratuitamente de um livro. Eu tenho esse livro aqui que eu publiquei agora recente, e eu vou colocar o link para download lá para vocês gratuitamente, o livro completo, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Para você se lembrar desses princípios, você pode decorar uma frase. Essa frase aí é aquela frase para você tentar gabaritar nos princípios. Então, se você imaginar essa frase aqui, é uma frase que não tem tanto sentido, mas você vai se lembrar das iniciais de cada sentido, de cada princípio. Filtrar água na lagoa quando o teu sorvete pingar no relógio.
cada inicial aqui, você vai precisar se lembrar desses princípios aí, até é importantíssimo quando você vai fazer uma certificação, que ele cobra bem os princípios. Então, diante disso, mais uma perguntinha: qual é o papel do administrador diante dos protagonistas da LGPD e como funciona a relação entre todos? Eu quis trazer essa minha fala relacionada com algumas perguntas que podem trazer um ênfase maior no conhecimento, na percepção. Primeiro, a gente precisa entender quais são esses protagonistas. A LGPD, ela traz alguns. Temos aqui o titular. O titular é o seguinte: aquele CPF não é da pessoa que coleta, aquele CPF é do dono do CPF. O meu CPF a mim pertence. Aquela empresa que coleta, eu dei permissão para ela coletar. E eu posso tirar essa permissão, eu posso tirar esse consentimento. Em alguns casos, eu posso tirar o consentimento. Não posso, por exemplo, às vezes, a pessoa diz assim: eu trabalhei para uma empresa, eu posso solicitar para a empresa pagar os meus dados do livro de registro de funcionário? É um rito que envolve a legalidade. Eu não posso apagar aquilo ali. Os ritos que envolvem, já previstos na lei, eles devem seguir. Isso é muito importante porque as novas legislações serão pensadas também de acordo com a Lei de Proteção de Dados. Temos aqui a figura do controlador. O controlador, eu vou ler para vocês aqui, ó: pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Esse controlador normalmente é o proprietário da empresa ou é o administrador, aquela figura do administrador que está cuidando, que está fazendo o papel de gestão e governança dentro da empresa. Então, temos também o operador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, se o controlador é o proprietário e o administrador não tem o poder de decisão, o administrador vai ser, pelo menos, o operador. Ou seja, o administrador, o papel do administrador da empresa vai estar entre esses dois. O encarregado de proteção de dados é um papel que também pode ser trazido para o administrador que tem conhecimento jurídico e que tenha, no mínimo, uma formação na área de segurança informática. E essa pessoa, esse encarregado, é aquela pessoa que vai dizer para o controlador como é que eu faço para poder adequar a tua empresa. O controlador pergunta ao encarregado. O encarregado vai trazer todas essas diretrizes, vai dizer quais são as documentações, qual é a auditoria que deve fazer, todo esse processo. E nisso aí, o controlador autoriza e é iniciado o processo de implementação. Que eu já vou falar como é que faz esse processo de implementação, né? E temos também a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que inclusive foi agora constituída sua formação num decreto agora de finalzinho de agosto, fresquinho o decreto, é o decreto 10.000, ou é o 10.474, é do 10.747, é uma coisa assim. É um desses dois, não tem erro. E essa NPD é a autoridade que vai fiscalizar, que vai trazer essas diretrizes de boas práticas, que vai multar também, que vai aplicar as sanções. E nisso aí há uma relação entre todos esses protagonistas da Lei de Proteção de Dados. E cabe perceber que o controlador e o operador, eles são os agentes de tratamento de dados. Esses agentes de tratamento são os responsáveis. Vou explicar para vocês o que são esses pontos de responsabilidade aí. Vamos trazer aqui como é a relação entre todos esses institutos. Temos aqui o controlador. O controlador, ele indica o encarregado de proteção de dados daquela empresa, ele vai indicar o encarregado, e esse encarregado vai trazer, através de sua expertise, de seu conhecimento, de sua formação, de suas formações, para melhor falar, o que é que o controlador e os operadores devem fazer. Então, o encarregado vai dizer, a gente vai precisar fazer uma auditoria interna para gerar um relatório de impacto. Esse relatório de impacto,
a gente vai gerar tudo isso aí e depois vamos chamar uma auditoria externa para que seja verificado o nosso trabalho. Então, é muito comum para o administrador escutar o termo compliance. Compliance significa conformidade. E vocês sabem que a aplicação do compliance, ele tem alguns princípios. Diante deles, a aplicação ela deve ser ton at the top. Ou seja, deve ocorrer para todos, deve vir de cima para baixo. Ah, eu sou proprietário da empresa, eu não preciso me adequar à LGPD? Precisa sim. Ah, o proprietário da empresa tem direito a acessar todos os dados de todos os clientes, se tiver na finalidade, se tiver para que é que ele precisa, se tiver para que é a necessidade, sim. O ideal é que ele trabalhe de uma maneira que nem ele tenha acesso aos dados de forma desnecessária. Por exemplo, aqui na empresa a gente não tem dado de nenhum cliente. Se todos os computadores forem infectados aqui, a gente reinicia e não tem nada de interessante dentro dos nossos computadores, porque a gente não tem nada de nenhum cliente, a gente não tem nenhum dado pessoal de nenhum cliente. Então, já minimiza o nosso trabalho. Ah, mas como é que você faz isso? Existem mecanismos para isso aí. O professor Marcelo, inclusive, vai falar de um, que é a criptografia, a cifragem. E esse encarregado vai trazer o compliance no tratamento de dados, envolvendo as boas práticas do artigo 50, aos princípios, aos requisitos presentes também do artigo 6º, artigo 10º, e nisso aí envolvendo outras ciências jurídicas, envolvendo também as ciências jurídicas. E o que é que acontece? Os titulares vão passar os dados, no caso, para a empresa que coleta os dados, e se por acaso essa empresa não tiver conformidade, por exemplo, eu fui comprar recentemente 2 cartuchos de tinta em uma empresa aqui de Juazeiro, lá no shopping. E o que é que aconteceu? Eu fui comprar através de transferência bancária. E ele disse, não, só pode ir no débito. Beleza, vou passar no débito. Pedi para passar no débito. Ele disse, eu preciso da cópia do teu RG. Eu disse, eu vou te pagar no débito. Para que você quer a cópia do meu documento? Ele disse, não, para eu poder te entregar a mercadoria, eu preciso da cópia do teu RG. Eu disse, não, negativo. Está errado. Eu não estou te comprando a prazo, eu não estou te comprando com cheque, eu não estou te comprando no carnê, eu estou te comprando no débito e tu está me pedindo a cópia do meu documento. Então, eu não comprei. E hoje eu boicoto empresas que fazem isso aí. Boicotar, eu não compro empresas que fazem isso. Não compro mais, eu tiro da minha lista de compras. Em um caso, a Lei de Proteção de Dados com a NPD já constituída, o qual ela está se constituindo ainda, eu faria uma denúncia na NPD. Porque, normalmente, empresas assim, elas vêm de uma gestão que não atende isso aí, e o próprio gerente, o próprio gestor, às vezes, não entende o que é aquilo ali. Ou não quer conversar, como eu tentei conversar com o gestor, e ele me bloqueou no WhatsApp. Então, existem empresas e empresas. E eu recomendo que a empresa que solicitar um CPF e algo sem lhe dar a explicação em troca para que esse CPF, eu recomendo que não comprem. Às vezes você pergunta, a farmácia pode cobrar? Olha, a tabela, ela tem a farmácia normalmente ela tem uma tabela nacional do preço de remédio, dos medicamentos. Ela pode dar um desconto superior pelo teu CPF, ela pode agregar isso aí. Por quê? Aquele remédio, aquele produto é 100, mas se você ceder o CPF, ela está te comprando o CPF por aquele desconto. Você cede ou não. Então, vai depender de você. E aí, o encarregado que tiver uma situação dessa daí, que o cara me pede uma documentação, ou trata os meus dados, ou vazou os dados, e eu não me senti bem, eu vou poder entrar em contato com a NPD, eu vou poder entrar em contato com esse encarregado de proteção de dados, que tem o dever, com tempo determinado, para anunciar a ANPD, é tanto que o próprio professor Marcelo também vai trazer um pouco sobre isso aí, diante de uma resposta a incidentes, e esse encarregado vai receber as diretrizes da NPD e vai ajustar a conformidade de tratamento de dados. Isso é muito importante. É muito importante. E por que é importante o administrador ter o conhecimento mínimo para cobrar esse encarregado, para cobrar ao controlador, aos operadores? Porque se ele é um agente de tratamento,
ele também tem responsabilidade no papel. Ele responde junto. Vejam aqui comigo, olha, o artigo 42, ele diz: o controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados, causar a outrem dano patrimonial, moral, coletivo, vai ser obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que deixar de adotar medidas. Aí o operador, aí o administrador, não, mas eu não tenho a ver, não. Você vai ter contato com dado de alguém? Se você tiver qualquer contato, você vai ser o operador. Se você toma decisão administrativa envolvendo a gestão e a governança, você tem o papel do controlador. Então, você responde sim junto. Tá? Inclusive, aquela pessoa da equipe que gerar um dano também, a pessoa, de repente, tá lá, coloca um pendrive e faz com que o computador pegue um ransomware, um malware que indisponibiliza os dados, aquela pessoa, sim, responde junto do controlador. Ah, mas eu não tenho condição de pagar. Está na lei, está posto. Ele vai ter que se explicar o que foi que ocorreu e vai ter que tomar as medidas de boas práticas para poder tentar minimizar ou, de acordo com a situação, ter sua advertência. E aí, no artigo 46, ele traz: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais, para evitar falhas, para evitar um tratamento inadequado, um acesso não autorizado, um acesso por um terceiro não autorizado. Isso aí o administrador faz a pergunta: o que o administrador precisa fazer para atingir a conformidade na LGPD? Cadê a receita? E aí? Alguém me disse se tem uma receita aí? Pois é, pessoal. O artigo 50, ele é vasto, ele é aberto por causa da quantidade, do tamanho de empresa, da diversidade de empresas. Existe empresa que faz tratamento de dados que é formado por uma pessoa, existe empresa com milhares de pessoas que também fazem tratamentos, então deve adotar regras de boas práticas. Essas regras de boas práticas envolvem na governança, que é um papel do administrador. Essas regras devem adotar normas de segurança e padrões técnicos, que normalmente é o papel do profissional de segurança da informação, com ênfase em proteção de dados, o DPO. Essas boas práticas de governança também podem ser determinadas pelo DPO. E também as ações educativas. Devem ocorrer ações educativas permanentes, ou seja, todos os componentes da empresa devem receber treinamento a respeito da LGPD, deve esse administrador procurar alguma certificação para melhorar o seu conhecimento e procurar mecanismos internos para supervisão e mitigação de riscos. Auditoria, plano de resposta a incidentes, plano de continuidade de negócios. Então, tudo isso aí envolve uma relação completa entre o administrador, o profissional do direito e o profissional da segurança da informação, com ênfase em proteção de dados. Dando continuidade. Mas qual é a receita? Eu preciso de uma receita, né? Isso aí deve ter muita gente se perguntando. Qual é a receita? Eu preciso de uma rota para fazer isso aí. Pois é, pessoal, não tem uma rota plena, não tem um caminho pleno. Existe o caminho previsto no artigo 50, que, por exemplo, eu vou trazer uma sequência aqui que pode ser adotada: indicar o encarregado, realizar uma auditoria interna, para que seja gerado um relatório de impacto, a implementação de padrões. Esses padrões são padrões técnicos internacionais, da ISO, deve ser aplicada, por exemplo, a ISO 27001, 27002, 27005, a mais nova, 27701, que ela foi direcionada para promover a privacidade, trazendo as responsabilidades dos principais diplomas legais de proteção de dados, inclusive o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que ele tem uma amplitude extremamente maior. As próprias considerações do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa,
é maior do que a nossa lei de proteção de dados. Então, é um regulamento muito amplo, como também a ISO 38.500, que é a de gestão de governança, a 27.035, que é a de resposta a incidentes, inclusive eu estou escrevendo sobre ela. E nisso aí, criar um plano de resposta a incidentes para remediação de uma possível, de um possível incidente de segurança informática que ocorra, criar um plano de segurança da informação, plano de continuidade de negócio, uma reeducação dos processos, os controles internos, e aí criar treinamento para tudo isso, aplicar da maneira que o compliance exige. Ah, mas o compliance está na Lei de Proteção de Dados? Não, o compliance, existe um rito da gestão e da governança que apresenta os princípios e a aplicabilidade do compliance através de frameworks como o COBIT, como, por exemplo, o PDCA, e nisso aí buscar o jurídico para fazer a adequação de todos os contratos entre sócios, entre equipes, entre clientes, entre fornecedores, porque a Lei de Proteção de Dados, ela dá um ênfase muito grande nesses contratos. Inclusive, ela traz, eu vi até um comentário agora, ela traz uma mudança da cultura organizacional. A cultura organizacional, ela deve ser voltada à proteção de dados. E nisso aí, pessoal, o treinamento está presente em tudo. E a aplicação da cifragem, que é a criptografia, diante, por exemplo, de bases de dados. E aí, quais são as sanções, né? Às vezes a pessoa se pergunta, mas tem multa? Tem multa isso aí? Olha, o artigo 52 da lei, ele só vai entrar em vigor no início de agosto de 2021. O artigo 52, 53 e 54, que envolvem as sanções. Mas isso não impede de ter uma demanda prévia. A pessoa demandar com a Lei de Proteção de Dados agora, quando ela estiver em vigor, daqui para o dia 17, quer dizer, possivelmente a partir do dia 17, e ao processo chegar para ser julgado, por exemplo, o artigo 52, 53, 54 possivelmente já vai estar na ativa. Então, uma multa simples de 2%, se limitando a 50 milhões de reais por infração. Aí você se pergunta, mas é muito, a empresa vai quebrar? Vai sim. É um paradigma que vai mudar empresas. Em Portugal, a gente vê muito empresas, startups que se minam antes de abrir, porque não tem proteção de dados. E lá existe um rigor completamente distinto do nosso. Até porque, culturalmente, a proteção de dados lá de Portugal é de muito tempo. Na Constituição Portuguesa está lá desde 76. E aqui no Brasil, a gente tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional 17 de 2019, para incluir a proteção de dados como direito fundamental na nossa Constituição, o qual não está presente ainda. Duas realidades distintas, né? E aí você se pergunta, e aí toda empresa vai ser logo multada assim? Existe uma resposta que todo mundo sabe, que é depende. Então, se essa empresa buscou atingir as boas práticas, deu o máximo de si, teve boa fé na aplicação, então ela se adotou políticas de boas práticas, ela pode ter, de repente, uma advertência, em vez de uma multa. Olha aí, só depende de aplicar. E aí, tem um resumo para isso tudo, professor? Vamos lá. Eu trouxe um resuminho, mas também não envolve uma sequência plena, porque vai depender de empresa, vai depender do segmento. Mas nas nossas aplicações, a gente sempre segue mais ou menos essa sequência, mas tudo depende. Se precisa fazer uma adequação logo jurídica, a gente inicia com o processo para fazer a adequação logo jurídica, partir para as demais, mas, diante da auditoria, a gente vai seguindo primeiro as que têm um alto impacto, um alto risco, e vai diminuindo para as que têm médio, e as que têm baixo, elas passarão por um aceite do risco, ou a gente tenta adequar também. E diante disso aí, a gente precisa indicar um encarregado, e já iniciar com ações educativas, mostrando que está mudando a cultura organizacional, treinar toda a equipe para isso aí,
e iniciar uma auditoria interna diante já do novo conhecimento crítico que o encarregado, que toda a equipe tem, na verdade, diante dessas ações educativas. Eles vão contribuir com essa gestão de riscos, indicando riscos, por exemplo, criar esse relatório de impacto, gerar os ajustes legais e implementar os padrões técnicos são essenciais. É essencial para a empresa implementar padrões técnicos. E treinamento de todo o time. O treinamento deve vir do proprietário, ao administrador, ao RH, todos. Ah, mas tem um prestador de serviço que só vem uma vez por semana aqui na empresa. Precisa receber treinamento também dentro do setor dele. Porque se ele está fazendo, por exemplo, uma pintura, uma limpeza, se está fazendo algum serviço de câmera, ele está entrando em um ambiente que tem dados. Pode ter dados físicos. Beleza? Por exemplo, não pode bater foto. Um exemplo. E esse treinamento deve ser contínuo. Não é só iniciar esse projeto. É igual o projeto PDCA. Que você vai, planifica, inicia o processo, analisa se o processo está bem, checa se o processo está bem, aí toma uma atitude, aí planeja novamente, aplica. Então, é um ciclo. Tem que estar fazendo o ciclo sempre. E aí vai aprimorando. Certo? E é importante estar em conformidade com a proteção de dados? É importante demais. A empresa ela vai dar credibilidade, ela vai mostrar que tem qualidade, que ela se preocupa com o cliente, que ela tem segurança. Isso tem retorno financeiro. Por exemplo, teve um vazamento de um dado de uma nova fintech, teve um banco, eu vou até citar o nome porque é uma afirmativa positiva. Se você procurar Banco Inter vazamento de dados, ele teve um procedimento, ele teve um incidente de segurança, não sei se foi exatamente um vazamento, mas ele teve um incidente de segurança, mas imediatamente ele mostrou que tinha plano de resposta, que tinha políticas de proteção de dados, ele tomou atitude plenamente e aquilo ali foi extremamente rápido. Ele mostrou que tinha credibilidade. E aí, para concluir, pessoal, eu peço mais um minuto. Às vezes a pessoa diz, a lei de proteção de dados, se eu não seguir a lei de proteção de dados e tiver um vazamento de dados, tem lei no Brasil? Temos o artigo 186, 187, 927 do Código Civil, que prevê isso aí. Temos o artigo 482, na violação de segredo da empresa, da CLT, que pode dar uma justa causa. Temos também artigos do Código Penal da divulgação de segredo profissional, envolvendo 154, 154A, o dano, crime de dano, 163, e temos também alguns outros, como de interceptação de comunicação, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, que ele traz algumas a adequação dos dados dos consumidores, e basicamente, pessoal, você não pode alegar que tem o desconhecimento da lei, que a gente já tem uma lei para isso aí, que é a Lei de Introdução ao Estudo do Direito. O artigo 3, ele diz, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que a não conhece. E, pessoal, eu quero pedir obrigado. Fiquei muito feliz em trazer essa palestra para vocês. Já chegou o meu tempo. E eu quero deixar aqui o link para vocês. Se puder voltar a tela aí para o pessoal ver, pessoal, o link para fazer o download do livro. Está aí, bata uma foto, faça o print. Aqui é o download do livro gratuito, que é esse aqui. E aqui é outro livro que eu publiquei agora, trazendo vários diplomas envolvendo o direito digital, inclusive a LGPD. Tá? Gratidão e obrigado. Gratidão nossa também, nós que agradecemos, brilhante, trazendo muita coisa interessante para nós. Obrigada, professor Cláudio. E eu quero lembrar a todos que estão nos acompanhando que os certificados estarão disponíveis somente ao final do evento, tá? 20 minutos após o final do evento, nós vamos disponibilizar o link para o certificado. O link vai passar daqui a pouco aí para vocês, e aí é só assistir todo o evento para tirar o certificado, ok? Bom, nesse momento, eu quero continuar e convidar agora o professor Manuel Davi Maceno, né? Diretamente de Portugal, das Europas, e eu já vou começando com o meu sotaque aqui também, não é? Para que ele me entenda, né?
convido para a sua explanação, professor Manuel. Palavra sua. Boa tarde, tenho muito gosto em estar com vocês. Eu ia pedir ao professor Cláudio, doutor Cláudio, para pôr a capa da minha apresentação, mas enquanto ele faz isso, deixava dizer 2 ou 3 coisas. O meu especial apreço por estar com o Conselho Regional de Administração do Ceará, sobretudo porque o primeiro capitão-geral do Ceará, Martim Soares Moreno, que fundou o que é hoje o Estado do Ceará há 401 anos, era de uma cidade muito próxima da minha, de Santiago do Cacém. Portanto, estamos muito em casa. Mas isso talvez o Ceará seja o estado mais alentejano do Brasil. Além disso, desde há muitos anos, quem diz muitos anos, 30, eu trabalho lecionando matérias jurídicas em curso de administração. Inclusive, eu sou professor concursado em Direito Empresarial. Desde há tempo que me ocupo de questões, dizemos hoje, de direito digital, com grande ênfase em proteção e segurança de dados, mas a minha base é a das organizações e das empresas. E isso até aproveito com a devida vénia, e eu estou a ser muito rápido, até nos cumprimentos, porque o tempo é muito limitado, que já agora eu não sou mestre em engenharia de segurança. Eu apenas integro a coordenação de um mestrado na matéria. Corrigindo o que creio que alguém colocou por distração na página, pelo menos onde eu vi, do Conselho Federal de Administração. E eu irei trabalhar com vocês por cima e acrescentando muitas coisas que o Dr. Cláudio Joel enunciou. E, provavelmente, a mais importante de todas foi dita por ele de maneira muito enfática quando ele afirmou: proteção de dados tem tudo a ver com a administração. Tem tudo a ver com a administração. Quase me atrevo a dizer que tem mais a ver com administração do que com informática. E, no limite, terá uma proximidade grande com o direito. Porque o que está em causa é estruturar e dar continuidade a processos. Por favor. É para mudar o slide. Bom, não, que é isso que eu estava dizendo. Além disso, desde há vários anos, quando eu digo há vários anos, comigo no Brasil há uma década, eu tenho vindo a trabalhar com proteção de dados quando esta matéria se encontrava em fragmentos. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor ou na Lei de Acesso a Documentos Administrativos, ou depois, em 2014, no Marco Civil. Era preciso andar quase que recortando a matéria. E tenho vindo também trabalhar em termos de comparação. Primeiro com o direito europeu mais antigo, agora com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Mas desta vez, e pela primeira vez, vou-me atrever a trabalhar exclusivamente com a lei brasileira. Porque é necessário trabalhar com LGPD só. Como será óbvio, eu não consigo me liberar, despir a minha camisa de aprendizado no contexto europeu. Mas eu estou lendo
a lei brasileira, ainda com olhos europeus, necessariamente, mas o que não será sequer escandaloso, porque a LGPD, até pelo próprio acrónimo, LGPD, nós temos o RGPD. Há aí umas versões mais que ridículas. Aliás, se me permitem, já eu disse isso mais de uma vez, vou pedir permissão de novo. Falar GDPR não faz sentido nenhum, muito menos na Europa. É quase que diria, não, vou dizer mesmo. E se alguém ficar ofendido, paciência. Isso é frescura. É dizer, quero uma coisa muito estrangeira, mas isso não tem que ver. Aliás, esta matéria nem sequer tem que ver com o mundo cultural anglo-americano. Isto tem a ver, sobretudo, com a Europa Central, com a Alemanha. Nós também. A Alemanha, 1970, no estado de Essen, Portugal, é 76. Não tem que ver com ingleses e americanos. Bom, mas eu coloquei logo aqui um slide. Os meus slides são muito mais chatos que os slides do Dr. Cláudio Joel. Vamos dizer assim, nós trabalhamos como segurança. Quando nós chegamos ao inciso 7º do artigo 6 da LGPD, o que é que se trata, no princípio da segurança? Utilização de medidas técnicas e administrativas. Sim, administrativas. Não é só informática. São também processos. Como também, em conclusão, vejam o que acentuei, estamos aqui a pensar requisitos de segurança, padrões de boas práticas e de governança. Bom, para administradores, boas práticas, benchmarks, agora falamos à inglesa. Governance. Tem tudo a ver. Quer dizer, logo, e o Cláudio Joel já o referiu, os agentes de tratamento, controladores e operadores obrigam-se, aqui há um problema de sintaxe, mas isso a lei precisaria de ser corrigida, porque é plural. Obrigam-se a garantir a segurança da informação prevista. E o nosso foco é segurança. Pode trocar, por favor. Bom, e voltamos a algo que Cláudio Joel também já falou, de passagem. Accountability. Bem, dizer que aquele princípio de segurança está conectado, mais que conectado, está quase que entrançado com o princípio da responsabilização e prestação de contas. A tal, sim, accountability. Mas eu iria até um pouco mais longe do que disse Cláudio Joel. Não é só responsabilização no nosso sentido de ter de vir a responder, a assumir. No final, se as coisas correm mal. É que estamos diante de uma responsabilidade proativa. Em cada momento, temos de agir como se estivéssemos sendo controlados. O que leva também, ou tem subjacente, a necessidade de manter registros precisos de tudo o que for feito. Depois também, ligada à accountability, temos compliance. E nós encontramos, sim, a mesma, neste princípio de responsabilidade e prestação de contas, compliance e prestação de contas, comprovar a observância e cumprimento das normas. Sim, porque o ónus está, antes de mais, no controlador e, eventualmente, se o respectivo contrato o explicitar, no operador. E depois aí voltamos. Aí o legislador brasileiro, vejam, é quase redundante. Deve adotar, redundante inclusive no fraseado. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Eu iria aqui parar um momento.
é que os riscos não são apenas riscos de vazamento, de haver uns hackers mais ou menos inteligentes, espertos, consigam obter informação. Estamos muito para lá disso. Estamos para lá do funcionário que retira, copia, vende a informação à concorrência. Ou do funcionário, isso aconteceu há uns meses, até para um funcionário em contexto militar nos Estados Unidos, que soube que ia ser demitido, ainda tinha permissões, ele deve ter ficado na cabeça muito para lá de Marrakech, e o que é que começou fazendo? Deletando os bancos de dados daquela agência governamental de defesa. Ora, isso pode acontecer com um funcionário com vários tipos de dores, desde dor de cotovelo até dores, outras da perda da namorada ou do que for. Mas mais, podem haver perfeitamente situações acidentais. Sim, pensemos, tem um sistema informático ligado à rede, há uma falha da rede, ou há um pico, não tem um módulo UPS para manter a alimentação elétrica constante e pode queimar. E queimando responsabilidade da empresa, da organização. Quem diz queimar, passa um temporal e chove dentro. E se chove dentro e destrói, problema. E aliás, os teus dados até podem estar. Imaginem que há um ataque de ransomware. Os dados estão usando dados de clientes, dados de trabalhadores, até de fornecedores. Aqui fornecedores, pessoas físicas, são cifrados, são encriptados por terceiros. Diz assim, bom, os dados estão lá todos, pois estão, só que não estão acessíveis. Ou não estão imediatamente acessíveis. Logo, boas práticas como de manter cópias de segurança com sistemas próprios, ou num centro de dados, ou até na nuvem, têm que ser muito bem planejadas. E isto, pensem também o seguinte, neste parágrafo 2º aqui do artigo 46 da LGPD, temos que tudo isto deve ser observado desde a fase de concepção do produto até a execução. E voltamos, se quiserem, aí ao inglês, privacy by design, desde a concepção, e privacy by default, que tem que ser à prova mais de tolos de burros. Por favor, pode mudar. Bom, regras de segurança. E aqui até temos um aspecto muito diferente entre a LGPD e o Regulamento Europeu. É que a Autoridade Nacional, aquela que saiu agora, um decreto presidencial estruturando, ainda não sabe exatamente quando é que começará funcionando. Aliás, ainda ontem mostraram até umas indicações que chegaram, ou supostamente chegaram à mesa do presidente. Não sei se irá segui-las. Bom, até seria bom que seguisse, porque as pessoas que foram indicadas naquele contexto eram bastante capazes tecnicamente. Bom, mas dizer... onde estavam? Um problema não meu. Aqui, obrigado. Temos no 4. Bom, mas de qualquer modo, estes padrões e práticas de governança podem ser concretizados, deverão ser concretizados através de atos de natureza regulamentar técnico, que é algo que é muito comum na regulação. Estou pensando designadamente nas liberações normativas da Anatel, que é uma matéria próxima a das telecomunicações. E também, vejam, neste 55J,
Inciso 12. Caberá à Autoridade Nacional editar regulamentos e procedimentos de proteção de dados pessoais e privacidade, bem como relatório de impacto à proteção de dados. Isto é importante que haja, porque passa a partir do momento em que a autoridade aprovar, quando se tratar de implementar políticas de proteção de dados, essas normas, esses procedimentos aprovados pela autoridade, se forem cumpridos, qual é a consequência? Isentará de responsabilidade, pelo menos responsabilidade perante sanções administrativas. Por favor, próximo. Temos que acelerar. Bom, dizer também, parece que isto é diferente aqui do sistema europeu, os controladores e operadores podem formular regras de boas práticas e de governança. Veja, eu evidenciei sobretudo a questão que tem a ver com os administradores. Boas práticas de governança, que são condições de organização, regime de funcionamento e procedimento. Isso para administradores, isto é música nos vossos ouvidos. Do mesmo modo, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos. Auditorias. O Dr. Cláudio Joel falou mais de uma vez. Auditorias internas, se necessário, confirmadas por auditorias externas. Bom, o próximo. Para ver se conseguimos entrar em matérias mais duras. Esta é frágil. A propósito também ainda dos princípios, o Cláudio Joel referiu-se bastante à questão do destino, da finalidade. Bom, para além de nós pensarmos o que é que estamos aqui em dados pessoais, também já passou e vou andar depressa, é importante que nós consigamos ver melhor o que são dados pessoais. Isto porque, se o Regulamento Europeu tem uma definição analítica, o LGPD tem uma definição sintética, no primeiro inciso do artigo 5. Mas, se nós tivermos em atenção que temos no mesmo artigo definições de dado pessoal sensível e de dado anonimizado, seriam também dados pessoais, o dado anonimizado ao contrário, por contraste, nós poderíamos ir entender o que é que são dados pessoais. Aliás, todos os dados sensíveis são dados pessoais. E depois ainda os dados, os que seriam dados anónimos, não anonimizados, quer dizer, dados anónimos, dados que à partida não teriam que ver, está-se pensando sobretudo em dados de internet das coisas, dados de sensores, ou dados de controle financeiro, sem atender à titularidade dos fundos, que se for através de inteligência artificial possível identificar quem é a pessoa, esses dados, por força do parágrafo 2º do artigo 12 da LGPD, passam a ser entendidos como dados pessoais. Isto aqui a doutrina brasileira ainda não mexeu muito, eu tenho vindo a trabalhar, até a publicar aqui em Portugal e no Brasil sobre o assunto, mas é uma das questões mais complexas. Aliás, eu tenho até trabalhado a questão de pensar da relação entre a relação imóvel ou o critério móvel de distinção entre dados pessoais e dados não pessoais. Próxima, por favor. Que nós temos que andar, se não dizem assim que o português é muito chato. Além disso, dizer o seguinte: o regulamento do Marco Civil, aquele que foi sancionado quando a presidente Dilma já estava de saída, já devia ter até já a secretária arrumada, mas ainda a 11 de maio de 2016, finalmente, ou seja, com mais de 2 anos depois do Marco Civil, que o Marco Civil foi, salvo erro,
não foi 27 de abril, foi no final de abril de 2014, também vem ter uma nova, ter uma definição de dado pessoal. Vos ajuda a entender o que é que são dados pessoais. E o Marco Civil e o Regulamento não foram revogados, não são incompatíveis. Mas temos aqui também a questão da minimização. Devem ser usados a menor quantidade de dados possíveis para a finalidade e o procedimento. O que também tem uma dimensão temporal, isto é, à medida que os dados deixam de ser necessários, têm que ir sendo deletados. A nossa cultura comum é de conservar. Pensar, bom, daqui a um mês, um ano, daqui a 10 anos, pode dar jeito de saber como estava. Assim, não, essa não é a regra do jogo. Inclusive, tem que planejar o apagamento. Até que ponto é obrigatório, por lei tributária, manter, ou pela Seguridade Social, ou no que toca, sei lá, a contratos de fornecimento, ou até em contas correntes, e encontro de contas em conta corrente, a partir do momento que não exista mais utilidade designadamente para cobrança, os dados têm que ser deletados. Eu não vou falar aqui muito no tal direito ao esquecimento, mas pensem o seguinte: se um funcionário for embora, o que não corresponder a registros necessários para a Fazenda Nacional ou para a Seguridade Social, ou para eventuais responsabilidades e contando os prazos, isso tem que ser apagado. E não é para ficar em arquivo ou arquivo morto, para que se ele ou um irmão de repente voltar a pedir um emprego naquela empresa e ir ver afinal como é que ele era. Bom, e temos esta ideia muito da necessidade, com limites temporais. Pode passar à frente, por favor. Bom, o menos possível. E agora temos que falar nas técnicas de segurança intrínseca que a LGPD enuncia. E também em contraste com o Regulamento Europeu, não vou dizer a técnica rainha, mas aquela que o legislador brasileiro preferiu, é da anonimização. Temos, inclusive, no inciso 11 do artigo 5, uma definição. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. Atenção para esta ideia de possibilidade, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Isto pode funcionar expurgando identificadores, mas utilizando outras técnicas como a dispersão. Pensar não tem a ver com a idade, mas em vez de dizer idade exata, põe uma idade entre os 40 e os 50 anos. Não diz qual é o número da porta, da rua e o número da porta, diz que mora na cidade tal. O dado, à partida, não é atribuível a uma determinada pessoa física. Depois, isto é importante, porque esses dados, os dados anonimizados, não são dados pessoais. Porque não podem ou não poderão ser conectados a pessoas físicas determinadas ou determináveis. Daí que possam ser conservados sem prazo. Aliás, o que o vosso legislador também diz é que a partir do momento em que dados deixem de ser necessários, até podem ser anonimizados, porque depois permitem a avaliação de tendências e para fazer projeções. E essas projeções, seja de estatística antiga, seja com base em inteligência artificial, podem fazer muita falta para planejamento das organizações.
Pronto, ainda há mais umas regras no que toca à anonimização. A anonimização, em vez de ser feita oficiosamente, planejada para a organização, pode ser pedida pelo titular dos dados, embora seja um bocado estranho. Sim, os dados deixam de ser dados pessoais para serem dados anonimizados. Por favor, pode passar. Bom, mas aqui temos uma situação importante, efetivamente muito importante, tão importante que eu dediquei umas quantas semanas da minha vida a ela, mas no contexto europeu, que é o seguinte: hoje, com tecnologia e que existe, isto, aliás, está demonstrado quase que existe há mais de 10 anos, há um ano e pouco, em julho, numa revista que está em aberta, Nature Communications, um grupo de pesquisadores belgas que trabalham entre a Universidade Católica de Louvain e o Imperial College de Londres, conseguiram mostrar que a partir de um número muito limitado de referências conseguem identificar ou reidentificar pessoas determinadas com graus de certeza acima de 95%. Isto quer dizer que o legislador brasileiro percebeu, claro que percebeu, que os dados anonimizados seriam um grande risco para as organizações. É para que, a partir do momento em que eles pudessem ser personalizados ou sobretudo repersonalizados, eu não gosto de desanonimizados, que é quem use, bom, cairiam em cima das organizações todas as responsabilidades. Mas, diferentemente do que acontece na Europa, eu vou terminar a seguir, só dizer mais duas coisas. O legislador brasileiro assumiu liberar as organizações desde que tenham usado meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Isto, dito de outra maneira, tal como acontece com a responsabilidade por fato objetivo em matéria de consumo, as organizações, as empresas não estão sujeitas aos riscos de desenvolvimento. É só para passar mais um par de slides, que eu calo em menos de um minuto, para dizer duas coisas. Bom, isto tem a ver com responsabilidade civil, afastar responsabilidade. Atenção também uma coisa. Na Europa e no Brasil andam todos muito assustados com as multas. Mas há pior que isso. Cláudio Joel deu um lamiré. Responsabilidade civil. Responde. E na responsabilidade civil, que é uma responsabilidade civil objetiva, independentemente de culpa, podem afastá-la demonstrando que agiu seguindo todas as boas práticas. Na responsabilidade civil, o limite é o dano. Bom, ainda podemos pensar em danos punitivos, mas isso seria muito outros, um grande caminho, esse sim, anglo-americano. Bom, mas se houver, imaginem, por um vazamento ou por uma destruição de dados, houve um dano para clientes de 10 milhões de reais, ou 50 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, o que é a indemnizar são os 100 milhões. Não é que não há um teto. Não é como nas administrativas, em que há um teto. Mesmo um teto face ao faturado. Não é isso. É o que for. Por isso, até mais, não se fiem. O Dr. Cláudio Joel falou um pouco, bom, esperem, pois, entretanto, já quando chegar a agosto do ano que vem, já deu tempo para poderem aplicar as multas. Esqueçam isso. O Brasil é um país com um ecossistema de litigiosidade muito acentuado. Muito mais que na Europa. Todo mundo está sempre a entrar na justiça. Deve ser contaminação norte-americana. Bom, mas a partir do momento em que a lei entra em vigor
possivelmente daqui a uma semana, ou pouco mais de uma semana, o que é que vai acontecer é que quem tiver dano, quem se sentir prejudicado por ação ou por omissão, por um tratamento de dados que não corresponda ao padrão, ao gabarito da lei, vai entrar com uma ação para ser indenizado. Também por dano moral. Algo que também a gente aqui não temos, que é essa indústria do dano moral que invadiu o Brasil. Estou a passar mais um slide, ou dois, por favor. Bom, a pseudonimização é uma forma tecnicamente assim, menos eficaz que a anonimização. Depois haverá, isto vou ficar o slide e podem até pesquisar no Google e encontram coisas minhas isto explicado, até em vídeo. Dr. Cláudio, pode passar a seguinte. Cifragem. Bom, só para dizer, para terminar. O legislador brasileiro não refere expressamente a cifragem. Mas, a propósito dos incidentes, dos vazamentos e outros incidentes, já vimos antes, podem ser de grande natureza. Diz assim, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis. Bom, as únicas medidas técnicas que aqui podem caber são a cifragem ou a encriptação. Quer dizer, tiveram acesso aos dados, mas como os dados estão codificados, quem não tiver a chave, quem não tiver a cifra, é como se não estivesse. Quer dizer, nós sabemos todos que cifrar dados é caro. Pelo menos é mais caro que um tratamento simples de dados. O que eu termino, ainda diria aqui, a professora Rita Maria já deve-me estar a querer dar uma sova, mas dizer o seguinte, senhores administradores, se tiverem que trabalhar com dados sensíveis na definição do artigo, se tiverem que trabalhar com dados que grande risco, se analisem grande risco até financeiros, por amor de Deus, cifrem, encriptem. Sai um pouco mais caro, sai, mas ficam garantidos. Ficam garantidos relativamente às multas e ficam garantidos para a questão de indenização. Quanto muito, se levarem um pouquinho mais a decifrar, terão de compensar o cliente por um atraso de um dia ou de uma hora ou de uma coisa assim. Por isso, pensem sempre em avaliações de risco, análise de risco e, nomeadamente, dados core, dados fundamentais para a empresa, para determinados clientes, ponham em servidores separados, cifrados. Isto é uma questão técnica, administrativa e também legal. É a única maneira efetiva de não ser responsabilizados e a responsabilidade a pagar as indenizações podem ser milionárias. Eu agradeço muito a benevolência da nossa moderadora. Nós que agradecemos demais ao professor Manuel, fantástico, todo esse conhecimento colocado à disposição da gente. Muito obrigada mesmo, em nome do Conselho e dos administradores. Muito grata ao professor Cláudio também, né? Os agradecimentos são extensivos, mas a gente quer que vocês fiquem um pouquinho mais com a gente, assim, para só alguns comentários feitos, que seria interessante se vocês também comentassem. Não chegam a ser perguntas, mas são comentários que talvez vocês possam aprofundar para a gente. Vamos ver. Então, assim, lembrando a todos os que nos acompanham, internautas, administradores, etc., que o nosso certificado só vai poder ser acessado ao final do evento, quando eu encerrar 20 minutos, nesse link que está passando aí por vocês, tá? Tá na tela o link. Então, após o encerramento, entrar nesse link para retirar o certificado, ok? 20 minutos só, depois acabou, tá?
Então, assim, por favor, professor Cláudio, tem um comentário aqui do nosso colega Josimar Souza. Ele fala a respeito no âmbito do SUS, não é? O Ministério da Saúde, por meio de portaria, estabelece os critérios e a importância das empresas estarem em conformidade com a LGPD. Você pode discorrer um pouco mais sobre isso? Você tem alguma informação sobre isso ou não? Posso sim. Na nossa LGPD, ela traz o termo dados sensíveis. Esses dados sensíveis, por exemplo, são dados relacionados à saúde. Por exemplo, além da LGPD, inclusive em um material preparado na disciplina do professor Marceno, eu escrevi sobre outro diploma que envolve também o sigilo, que a gente tem uma lei para os portadores de HIV, que inclusive ele trata o vazamento de um dado gerando a discriminação como crime. Não é só uma responsabilização civil aqui no Brasil. E quando a gente vê essa questão do tratamento, um ponto-chave é o controle dos registros de acesso. Por exemplo, quem teve acesso aos registros de tal pessoa no SUS, independente de ser no ambiente público ou privado, esse controle de registros de acesso por aplicação, ela deve ser plena. A gente deve saber quem consultou o nome de qualquer pessoa. Isso aí é um parâmetro para adequar à Anvisa, isso é um parâmetro para adequar ao RAIPA dos Estados Unidos, é um parâmetro para adequar ao e-saúde, também do mercado europeu, em Portugal. Quando você tem uma aplicação, um software, que ele faz essa gestão envolvendo a saúde, isso aí é fundamental que ele siga alguns pré-requisitos. E é aquela questão, não é que é proibido, ele deve seguir os princípios, deve seguir com transparência. É importantíssimo que o aplicativo tenha cifragem de dados, para que qualquer pessoa não tenha acesso a esses dados. E é importantíssimo ter esse controle de registros para que uma trilha de auditoria possa ser realizada. Se o professor Marceno quiser complementar. Pode ser, professor? Professor Manuel, quer complementar? Não, aqui o som está muito ruim, não ouvi nada. Então, ok. Está ouvindo? Está me ouvindo agora? Estou sim. Não? Tem um questionamento aqui nosso com relação aos dados pessoais, né? Não sei se vocês poderiam esclarecer alguma coisa. Os dados pessoais, quando são invadidos, né, e causam danos morais ou até mesmo financeiros, existe alguma coisa na lei que vai realmente nos proteger, não? Olha, os dados pessoais são aqueles dados que identificam ou torna uma pessoa identificável. E os dados sensíveis é que traz a plenitude, por exemplo, do íntimo daquela pessoa. Por exemplo, a biometria é muito delicada, e a minha biometria, ela envolve, seja o cálculo facial, seja a íris, seja a minha voz, seja a papiloscópica, ela é um dado sensível. A minha opinião política é um dado sensível. E ocorreu um vazamento. O que é esse vazamento? O que é a violação? Eu vou dar alguns exemplos. A violação de dados é uma pessoa, um terceiro não autorizado, vai lá e faz alteração de dado, altera aquele dado, ele quebra a integridade daquele dado, alterando os dados. Inclusive, isso aí está previsto no Código Penal para o setor administrativo. E quando envolve o vazamento, é algum terceiro externo coleta uma base de dados e divulga, vende. Na verdade, normalmente ele divulga para gerar só um dano, só para mostrar que conseguiu aquilo ali. Ou para extorquir. É uma prática que a gente consegue ver no mercado europeu e no mercado brasileiro. Muitas vezes acontece através de um malware chamado ransomware. Né? Ele sequestra esses dados, ele encapsula, criptografando esses dados para que
ninguém tem acesso, aí você tem que pagar um resgate. Inclusive, o professor Marcelo tem um artigo escrito sobre a anatomia desse ransomware aí, que é um artigo muito bom, que inclusive eu escrevi um com base nesse artigo. É muito importante tomar esses cuidados, porque a lei protege, mas o dano fica, a gente não tem como voltar no tempo. Muitas vezes uma empresa perde a credibilidade por causa disso aí, porque não mostrou que tinha uma resposta para aquele incidente, não estava preparada para... Não tinha um plano de continuidade de negócio. Quando a gente fala, por exemplo, a importância de criar um plano de resposta a incidente, de criar um plano de continuidade de negócio, é porque em um momento de crise, os administradores ficam de cabeça quente. Se é uma empresa que envolve a Bolsa de Valores, está caindo a Bolsa de Valores, até ela está caindo as ações dela, até ela mostrar que tem um plano de resposta. Às vezes ela mostra que tem um plano de resposta imediato, as ações dela fazem subir, que mostra credibilidade. Então, é muito envolvendo o crédito, a credibilidade, a acreditação daquela empresa, do que uma pecúnia. Às vezes, a acreditação faz a empresa fechar, diferente da pecúnia. Sim, professor Manuel, quer comentar alguma coisa? Está nos ouvindo? Não, agora estou ouvindo um pouco melhor. Peraí. Estou ouvindo um pouco melhor, mas houve uma quebra de som. É uma quebra de som. Não, mas isto é seguir a mesma linha. Os danos reputacionais podem ser terríveis. Dano reputacional. O conceito será... tem a ver com prestígio no mercado, com confiança. Aliás, confiança, credor, tudo isso tem a mesma raiz, que é acreditar, ter fé. Se alguém não tiver confiança... Aliás, a base da empresa é confiança. E acho que não estou sendo nem um pouquinho demagógico. É a lógica intertemporal. Ninguém investe se não tiver confiança que vai receber de volta. E aqui é a questão de reduzir riscos através de planejamento e de implementação. Daí também o papel, vamos dizer, de administradores, juristas, informáticos. Aqui o Dr. Cláudio está quase a ser assim um homem da Renascença, quer dizer, a base dele é jurídica, está terminando um mestrado em informática e é empresário, quer dizer, ele só falta jogar futebol e pintar. Aposto que ele faz, mas enfim. Eu sou mais limitado e mais especializado. Ok. Tem um último comentário aqui que vocês podem enriquecer, diz assim: deve sempre prevalecer a lei de proteção de dados dentro de uma organização. Algumas empresas fazem termo de ética e conduta, o qual trata esse tipo de proteção de informação. Isso é comum ao termo de ética? É a Juliana Moura que fez esse comentário. Bom, pode não ser suficiente. Além disso, só para dizer uma coisa talvez importante, é que o encarregado responde simultaneamente perante a empresa e perante a Agência Nacional. Bom, já diz a Bíblia que não se pode servir dois senhores. Mas daí que a tarefa de encarregado de tratamento de dados seja uma tarefa hercúlea. Tem que servir o ordenamento e também tem que ser leal à organização. Eu sou encarregado e já posso dizer uma coisa. Por vezes não vou ver. Não vou ver, porque eu sei que se abrir aquele dossiê tem que reportar. Por isso, como o objetivo não é fazer sangue, é dizer, olha, vocês arrumem as coisas, ponham como deve ser, eu só quero ir comprovar que está tudo feito direitinho. Também uma dimensão educacional, no sentido de reengenharia de processos na empresa.
que o encarregado tem. E até para dizer uma coisa, penso que ficou até agora implícita. Mais que um custo, mais que uma carga, a implementação da LGPD pode ser uma oportunidade para as empresas. No sentido de se reorganizarem, acertarem os processos, deixar de ser uma empresa assim, daquele antiga padaria com um lápis em cima da orelha, depois aponta no papel, faz uma administração de gaveta, entra numa gaveta, o dinheiro entra numa gaveta e sai da outra gaveta. É uma gestão de padaria de há 50 anos, que ainda existe, é mais empresas que não deveriam existir pela dimensão, às vezes com dezenas ou centenas de funcionários, e muito funciona assim na base daquelas empresas que são uma pessoa. Aquelas empresas que, se não têm filho ou filha ou genro para tocar em frente, o melhor que fazem é vender, porque na geração seguinte não vai dar nada. Ou seja, são empresas que assentam na pessoa e não na estrutura. E isto vai obrigar, quase que a bem ou a mal, que se reorganizem. Ora, isso pode ser um bem. Pode ser um bem para as próprias empresas. É como a contabilidade, meus caros, é como a contabilidade. Quando a contabilidade foi harmonizada e tornou obrigatória em determinados padrões, isso também foi um custo, porque cada empresa fazia mais ou menos como entendia. Os seus administradores sabem bem que hoje chegar a uma empresa, se não tiver contabilidade organizada, deita a mão à cabeça. Professora Rita, se vir uma empresa em contabilidade, fica aterrorizada, de certeza. Ok. O professor Cláudio quer fechar com alguma afirmação para a gente encerrar? Quero só complementar, na verdade não complementar, mas falar sobre o código de ética e o código de conduta. O código de ética e o código de conduta, para ele ter a eficácia, ele precisa ser feito uma ação educativa deles. Quando você cria o código de ética, você apresenta para a equipe tem que entender aquilo lá e tem que fazer, por exemplo, uma ata. O código de conduta também. Isso faz parte da transição da cultura organizacional. Isso aí é um pedacinho, é como o professor Maceno falou previamente. É um pedacinho, é um pouco, não é completo, isso aí é um pouquinho, isso aí é envolvendo a transição da cultura organizacional. É importantíssimo isso aí. Mas ela faz parte da implementação exclusiva da cultura organizacional e não no ênfase completo da aplicabilidade da LGPD, mas extremamente necessário. E se é o momento de encerrar, eu quero agradecer a oportunidade aqui novamente, a CRA Ceará, a CRA Federal, aos presidentes, conselheiros, aos administradores, as pessoas que dispuseram o seu tempo aí para assistir a gente. Sou muito honrado em estar ao lado de uma pessoa que incentiva demais a pesquisa científica, que incentiva as pessoas, uma pessoa com um conhecimento altíssimo e com o índice de resiliência e sustentabilidade enorme, que é o professor Maceno. É uma pessoa que eu tenho grande admiração. É uma honra estar do lado de um mestre, que mestre é aquele cara que guia, é aquela pessoa que empurra a pessoa para crescer. Ele é um líder, ele é um mestre. Quero agradecer a Conceição, que é uma grande professora, grande incentivadora também. Quero agradecer você por ter mediado com plenitude. E a organização do evento foi plena, foi poucos eventos que eu conheço que tem uma organização de transmissão com a qualidade que esse teve e a organização que esse teve. Isso aí faz parte da administração, né? Mostrar a qualidade. Estão de parabéns. Eu quero agradecer demais aos dois, né? Uma simpatia todos dois, né? O nosso brasileiro e o nosso português. E dizer que para nós foi muito enriquecedor. Nós é que agradecemos, nós é que
Agradecemos esse tempo de vocês, que vocês empreendem do tempo de vocês aí, para nos passar um pouco do conhecimento, porque eu sei que é muito mais vasto que isso, o tempo, infelizmente, é pequeno, mas fica aí as dicas e fica também, né, o livro e quantos livros tem, porque o professor Manuel também tem livros, o professor Cláudio tem livros, e a gente pode acessar. Temos só muito a agradecer mesmo, tá? Tanto aos palestrantes, agora são os agradecimentos, beijo no coração de cada um, e lembrar que a equipe toda, né, agradece a audiência de todos, e nós agradecemos a equipe, né? É um momento que a gente vê os presidentes, palestrantes, a equipe toda reunida, a equipe executiva do CRA Ceará, que fez isso acontecer, né? Nós agradecemos aos internautas que ficaram com a gente, aos colegas em geral, e anuncio novamente que os certificados estão disponíveis, né? São 20 minutos após o encerramento aqui. Quero ressaltar os nossos delegados. O Ceará tem, o CRA tem mais de 40 delegados em cada município. Eu acredito que todos devem estar ligados com a gente aí. Onde é que está Tabosa, Limadri, cadê o pessoal de Itauá, cadê o pessoal... Bom, enfim, se eu for falar, já vão dizer Limoeiro, daqui a pouco eu estou com vocês na palestra. Enfim, ressaltar todos os nossos. Brejo Santo, Leonardo está lá em Brejo Santo, então, abraços para todos os municípios que têm delegados, e delegados que fazem um trabalho muito bom, um trabalho brilhante, levando a representação da administração para todo o Ceará, né? Lembrando que o CRA Mulher estará também fazendo parte disso, estaremos já em todos os municípios também, porque as mulheres têm que contribuir muito, e nós estamos aqui. Então, assim, obrigada por tudo, feliz Dia do Administrador para todos nós. Tivemos, sim, a nossa comemoração, uma comemoração internacional, e esperamos ter outros momentos desses para comemorarmos outros dias festivos do administrador, do profissional de administração. Estamos sempre à disposição no Conselho Regional de Administração, aqui na Dona Leopoldina, e sempre fazendo nossos eventos, levando para o administrador não só a defesa da profissão, como a fiscalização, né, o bom desenvolvimento da administração no Ceará, em conformidade com as normas do Brasil inteiro. Então, boa tarde, muito obrigada por tudo, um grande abraço, saúde e paz para todos nós.